águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede lá no meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu amor. Águas que correm do trono, águas que curam e limpam, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede lá no meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, nós vamos querer ficar cada vez mais perto dessa fonte, fonte de águas vivas. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Quer essa igreja para se colocar de pé? Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não me importam as circunstâncias.
somente a ti, Jesus. Quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Nada ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, te adorarei. Somente a ti, Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, te adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém. Ainda de pé, queridos, vamos repetir de novo a nossa leitura. Só dessa vez, irmãos, vão somente acompanhar a leitura. Os irmãos, eu sei que já está filmando, mas eu vou falar aqui antes de eu colocar o microfone. Os irmãos, tenham um pouquinho de paciência comigo, porque se eu ficar, às vezes, parando, vendo mensagem, porque não tem nenhuma mensagem para mim, e aí eu vou ter que dar uma resposta para ela, viu, queridos? Então, peço só um pouquinho de paciência, em nome de Jesus, um pouquinho de paciência. Mas hoje a nossa reflexão ela é curta, porque é uma preparação para algo mais tenso que teremos a semana que vem, se Deus quiser, ou mesmo daqui a mais uma semana, né? Porque essa primeira preparação aqui, o autor de Hebreus ele está preparando os seus leitores para algo muito difícil que eles vão ter que encarar ouvindo a palavra de Deus. Vamos ler a palavra de Deus? Hebreus capítulo 6, do verso 1 até o verso 3. Já colocou o microfone já, né? Tá. Diz o seguinte a palavra de Deus: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo base do arrependimento das obras mortas e da fé em Deus. O ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pelas canções. Obrigado, Senhor, por cada coisa que aconteceu nesse culto, Senhor. Obrigado também por aquilo que irá acontecer, pois cremos que o Senhor está conduzindo esse trabalho para a honra do Teu santo nome, Deus. Não a nós, mas o Senhor. Não a nós, mas somente o Teu nome, louvor e glória, Senhor. Que o Senhor seja visto hoje e eternamente em nossas vidas. Fala poderosamente em nossos corações. Isso é que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Querido, podem tomar seus assentos? Queridos, na semana passada nós começamos, eu falei aos irmãos
de algo que é muito interessante, né? O autor de Hebreus ele vai questionar alguns irmãos que deveriam ser mestres, mas ainda são imaturos, não é? Que deveriam ser aqueles que ensinavam os outros a aprender da palavra de Deus, ainda precisavam ser ensinados. Aqueles que deveriam já comer o alimento sólido, mas ainda é necessário que eles pudessem beber leite, né? A gente fala sobre essa questão de alimento sólido, de beber o leite. A gente conversa sobre isso olhando para a nossa igreja mesmo, né? A gente vê que existem pessoas que a gente pensa que pela caminhada que ele já tem na igreja, já estão maduros o suficiente para ouvir algumas coisas que deveria ser do agrado deles ouvir, né? Mas infelizmente o que a gente vê é um nível de ignorância em massa, né? É a nossa igreja. A gente observa muita gente ignorante com relação à palavra de Deus, muita gente ainda tão imaturo ao ponto de, se você conversar com ele coisas sólidas, ele não consegue entender. Porque ele vai sempre voltar no que é menino ainda, no que é pequenininho ainda, no que é digerido por uma criança. Ou seja, aquilo que é ensinável para umas crianças é agradável ao coração dele, mas aquilo que é ensinável para um adulto não é agradável ao coração dele, porque ele ainda é imaturo, insuficiente de entender, ou seja, incapaz de entender as verdades do Evangelho, que são as verdades sólidas, que tendem a levar essa pessoa à maturidade. O tema da nossa pregação de hoje, que se encontra basicamente no capítulo 5, e a partir do verso 11, ele termina, o discurso que começou no verso 11, ele termina no verso 3 de Hebreus capítulo 6. Começa no capítulo 5, verso 11, e vai terminar somente no verso 3 de Hebreus capítulo 6. Porque a partir de Hebreus capítulo 6, verso 4, o autor de Hebreus ele muda o discurso, ele já vai entrar para as questões maduras o suficiente para essas pessoas entenderem. Mas antes ele ainda está tratando essa questão da imaturidade, essa questão da infantilidade que existe no meio religioso, ou esses judeus estavam voltando a ser. E aqui é interessante a gente observar que quando ele vai dizer, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, ele não está dizendo que a gente precisa abrir mão da doutrina de Jesus. Não está falando sobre isso. Ele está basicamente dizendo a esses autores de Hebreus, que eram judeus, e sendo eles judeus, eles eram conhecedores da lei. Sendo eles conhecedores da lei, eles conheciam os profetas também, não conheciam os profetas? Eles sabiam aqueles profetas, eles sabiam a lei judaica, e eles analisavam essa lei, eles ouviam essa lei de maneira assim, oral, e também eles poderiam ter o contato à lei quando eles tivessem a oportunidade de ir até uma sinagoga. Toda a sinagoga judaica tinha a lei estando lá pautada na sinagoga. Então, era muito importante a gente entender que esses judeus, eles eram conhecedores da lei. E por isso, o autor de Hebreus, que a gente não sabe quem é, né? Alguns cogitam a possibilidade de ser Paulo, outros Barnabé e por aí vai. Mas, quando ele fala sobre isso, ele está dizendo, basicamente, vocês têm que colocar de parte, ou seja, vocês têm que abandonar isso. Por que você tem que abandonar isso? Porque isso era sombra da realidade. E ele vai deixar claro dizendo o seguinte, eles deveriam deixar essas doutrinas, porque essas doutrinas que eles estavam voltando, nunca percam de vista que aqui o autor de Hebreus, ele está combatendo o pensamento judaico desses irmãos aqui judeus, de quererem voltar ao judaísmo novamente. Essa é a linha que pode conduzir todo o nosso pensamento na carta aos Hebreus. Ele está convencendo os irmãos de que voltar ao judaísmo como vou dizer, vou usar aqui uma expressão que não é uma expressão difícil dos irmãos entenderem. É como se fosse dar o tiro no pé, né? É assim que fala, né? Dar o tiro no pé, né? É como se você fizesse uma investida errada. Você quer investir algo é uma coisa que não vai te dar proveito nenhum. E é basicamente isso que ele está dizendo. Ó. Se vocês voltarem aos princípios elementares, a qual já se cumpriu nessa pessoa, vocês estão fazendo um retrocesso.
E é o que vai acontecer no capítulo 6 ainda, do verso 4 em diante. A discussão aqui em diante, que a gente vai tratar a semana que vem, ou mesmo outra semana, se Deus quiser, é a ideia de que voltar ao judaísmo é voltar ao vômito. É como se fosse aquele que se converte, aquele que se converteu, aquele que amou o Senhor, é aquele que abandonou os prazeres do mundo, depois deseja voltar mais no mundo. É como se, o autor de Bíblia diz o seguinte, é como se estivesse comendo alguma coisa. Você, é nojento, mas eu vou ter que falar, viu? Você comeu aquilo aí, e depois você vomitou, e depois você pegou o seu vômito de novo, comeu de novo. É nojento, é ruim. E não tem sentido nenhum. Quer dizer, por exemplo, se minha mãe ela sabe o que eu estou falando. Eu não posso ver vômito. Se eu ver vômito, eu passo mal. Pior ainda se alguém vomitar ou no meu braço, ou na minha roupa, eu fico passando mal e a cabeça fica me dando muito. Eu tenho que tomar remédio. Agora imagina você comeu. Deus. Rapaz, calma. Nojo, meu Deus do céu. Agora imagina você comer isso. É difícil, não é difícil? Outro eu vou dizer, é isso basicamente que vocês estão fazendo. Desejar voltar ao judaísmo é desejar comer o que você vomitou. E vamos olhar aqui uma expressão. Imagina que você tem uma vida devassa no mundo. Agora você se converte. Só que acontece um problemazinho na igreja, o que você faz? Vou voltar no mundo. Porque lá no mundo eu tinha paz, não tinha o problema que tem aqui na igreja. E aí outro vai falar, isso aqui é como você comer o que você vomitou. Se antes eu abandonei o pecado, não posso mais voltar nele. Porque eu já entendi que o amor a Deus é muito maior do que o amor ao pecado. Então eu não posso mais voltar àquilo que é pecaminoso. Uma vez conhecedor do Evangelho, uma vez meus olhos se abriram, eu já percebo o quão ruim é o pecado e o quão terrível é o pecado. O pecado não é só terrível porque ele fere o outro, mas é porque ele fere primeiramente a Deus. O pecado ele é terrível por isso, porque o pecado é uma afronta diretamente a Deus. Quando eu olho o pecado dessa maneira, então eu falo, se eu amo o meu Senhor, eu não quero me tornar rebelde em relação a Ele, eu vou ter que fugir do pecado, porque o pecado aponta primeiramente para quem? Para Deus. O pecado fere com a santidade de Deus. Porque todo pecado cometido, você comete contra Deus. Porque todo pecado cometido, você comete contra a moral de Deus. Você comete contra a santidade de Deus. E isso aí está errado. E por isso nós devemos abandonar o pecado. Odiar o pecado tanto quanto o nosso Senhor também odeia o pecado. E por isso eu devo dizer, queridos, você não deve fazer isso. Então, o autor de Hebreus usa a expressão, deixemos-nos levar a necessidade da nossa consciência, da nossa participação nesse processo rumo à perfeição. Só que a ideia aqui é que o próprio Deus, Ele operará em nós e Ele também nos capacitará para que a gente pudesse chegar a esse estado de perfeição. Mas quando o autor de Hebreus coloca a ideia de abrir mão desses princípios elementares da doutrina de Cristo, está dizendo o seguinte, vocês têm que abrir mão do que a lei ensina para vocês em relação a Cristo. Porque a Cristo, a lei apontava para Ele, a lei ensinava sobre Jesus, Jesus cumpriu plenamente isso, e agora vocês não devem mais olhar nessa sombra como meio de redenção na vida de vocês. Olhem para a realidade. A realidade é Cristo Jesus. Augusto Nicodemo comentando, fala o seguinte, que o autor de Hebreus, ele olha para os hebreus e fala o seguinte, vocês estão olhando para a lei ainda como meio de redenção, sendo que a lei olha para outra pessoa como meio de cumprimento. Então, existe uma dicotomia entre vocês, onde vocês querem ir para a lei e a lei quer ir para uma outra pessoa. Então, não faz sentido vocês irem para a lei, onde a lei está fugindo de vocês porque ela quer ir para Cristo Jesus, porque o Cristo é o cumprimento pleno da lei. E quando a gente vê isso, ele vai usar aqui a expressão do porquê devemos deixar essas doutrinas elementares de Cristo. A doutrina elementar de Cristo é o que Isaías pregou. Como é que seria Jesus? Você lembra como é que seria Jesus? Que ele viria de uma virgem, não é isso? Isaías capítulo 9, se eu estiver errado, né? Mas seria de uma virgem, que ele poderia sofrer, seria chamado servo sofredor. Até, tem um texto que eu uso muito com Jair, que Isaías vai dizer que nele não havia beleza nenhuma, não é isso? E por isso não tinha nada que as pessoas pudessem olhar para ele
e vê-lo de tão lindo e segui-lo, não é isso? Isaías vai dizer, então, isso era doutrinas elementares de Jesus, onde esses irmãos deveriam abandonar. Por que deveriam abandonar isso? Porque tudo isso era sombra. E quando você volta para a sombra, você revela a sua imaturidade. E por isso que o autor de Hebreus está trabalhando aqui a ideia sobre rumo à perfeição. Aqui perfeição não é sentido de você ser perfeito e não pecar mais não, viu? É rumo à maturidade. Você ser maduro. Você ser maduro ao ponto de entender que a vida cristã não é pautada no que sentimos. Isso é expressão de maturidade. Se a nossa vida cristã ainda é pautada pelo que sentimos, isso revela a nossa imaturidade. Pensa, a imaturidade se revela no ato de quando você ora e fala, minha oração não passou do teto. Isso é imaturidade. Porque a nossa oração sempre chega ao trono de Deus. Não por meio de nós, queridos. Por causa de Cristo Jesus. É Cristo que faz com que as nossas orações cheguem até Deus. É Cristo que faz com que nossas petições sejam respondidas por Deus. Então, se Ele é aquele que recebe o nosso clamor, nós oramos por meio dEle, através dEle. Então, por que eu vou dizer que a minha oração não chegou até Deus? Não passou do teto. Claro, Pedro vai dizer o seguinte, quando você agride a mulher, quando você bate a sua mulher, quando você xinga a sua esposa, quando você maltrata a sua esposa, a sua oração não chega em Deus. Isso é algo que Pedro vai dizer, viu? Isso é algo. Agora, se você não fez nada disso, a sua oração chega sim até Deus. Isso revela muito o nosso nível de imaturidade. Ou mesmo quando nós falamos, eu preciso me sentir bem para que eu perceba que Deus me ama, mais uma vez eu revelo que eu sou imaturo. Porque o amor de Deus não é um sentimento. Se for um sentimento, nós não vamos sentir em todo momento. Vai ter momentos que nós vamos sentir que Ele nos ama e outros vão falar, Deus me odeia. Por quê? Sentimentos têm a ver com a gente, querido. Lembra que eu falei semana passada que a nossa vida parece uma montanha-russa? A gente caminha, estamos bem, deixa eu dizer, depois vamos seguir, tristeza, depois vamos voltar e vai seguindo. Mas a gente sabe que nessas montanhas-russas da vida, o amor de Deus sempre é derramado por nós, todos os dias, pelo Espírito de Deus que nos foi dado. Não muda. Então, a cada dia, há um derramar do amor de Deus sobre o meu coração e sobre o seu coração. A questão não é que eu me sentimos, a questão é se você percebe isso. A questão é se eu percebo ou se você percebe. Quando você percebe, então você para de ser imaturo, você se torna maduro. Ao ponto de você encarar a vida não de maneira ignorante, achando que ser crente é ausência de problema, mas entendendo que problemas virão. Mas o bom pastor te falou, tenha bom ânimo. Seja contente em mim, que em mim você conseguirá passar por tudo aquilo que você vai passar. A diferença de Jesus com outros gurus da vida é que os gurus da vida prometem a ausência de dor e felicidade, né? E permanece. Ele fala assim, você não vai sofrer, vai ser feliz. Jesus fala, você vai sofrer, só que ao mesmo tempo você vai ser feliz. Porque a felicidade de você não é o sofrimento e no momento de paz que vai ter. É a minha presença contínua em sua vida, tanto no problema e tanto na ausência do problema. Aí está a minha felicidade. Os gurus não, os gurus falam, se você fazer esses métodos todos, você vai ser feliz. Isso revela a imaturidade de muitos crentes. E por isso o autor de Hebreus vai dizer o seguinte, deixem essas obras mortas. Por isso ele vai dizer, arrependimento de obras mortas e fé em Deus. Por que, queridos? Porque quando a gente olha o Antigo Testamento, ele é repleto nessa mensagem. Arrependei-vos dos vossos pecados. Quando você olha para Atos, capítulo 2, verso 38, você também olha para Atos, capítulo 3, verso 19, você vai perceber que o arrependimento ele é central, tanto no Antigo Testamento e tanto no Novo Testamento. Porque o arrependimento ele envolve mudança de mente, envolve tristeza pelo pecado, segundo a Deus, envolve mudança de conduta. O arrependimento atinge a razão e também a emoção e a volição do homem. O Antigo Testamento exigia arrependimento, mas agora o arrependimento inclui a recusa de crer em Jesus como Messias. Agora, esse arrependimento ao qual o Novo Testamento traz, ele inclui de que aqueles que não veem Jesus como Messias, eles deveriam se arrepender verdadeiramente. Porque eles estão em pecado. Porque Jesus é o Cordeiro de Deus, enviado por Deus.
E por isso vai dizer, queridos, abandonem isso, olhem para a realidade é Cristo Jesus. Quando vocês tentam voltar para a sombra, voltar para aquele vômito de vocês estão voltando para um sistema que não vê Jesus como Senhor e Salvador. E por isso é pecaminoso, e por isso é terrível, e por isso vocês deveriam arrepender-se verdadeiramente. Não ache que vocês têm que se arrepender somente porque vocês não deram dízimo, porque vocês não ofertaram. Vocês devem se arrepender verdadeiramente porque vocês estão abandonando Cristo. Isso é pecado. Isso é voltar ao vômito de vocês. De igual modo, os judeus que estavam voltando para o judaísmo afirmavam crer em Deus, mas se recusavam a ver Jesus como o Messias. E, portanto, a fé que demonstravam era incompleta, imperfeita e insuficiente. E por isso, o autor do livro fala o seguinte: vocês precisam abandonar essas práticas. Ainda que vocês possam ter tanta fé em Deus, mas se essa fé que vocês têm em Deus não vos aproxima de vocês verem Cristo como Senhor e Salvador, então essa vossa fé é incompleta, é insuficiente, não é perfeita. E essa fé, eu poderia dizer aos irmãos, essa fé é igualzinho a uma fé que o idólatra tem. Quando a fé que Deus nos dá, que o autor de Hebreus vai dizer isso em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, que não vem de nós, vem de Deus, não é isso? Essa fé é uma fé tanto que nos leva a ter Deus e abre nossos olhos para crermos em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Quando a fé que esses judeus estavam tendo, que criam somente em Deus, mas não criam em Cristo como Messias, essa fé era incompleta e insuficiente. É igualzinho a fé que um ídolo pode ter também. Igualzinho a fé que qualquer um daqui da gente pode ter também. Uma fé que a gente fala, eu creio em Deus, mas Jesus não creio não. E como temos várias pessoas na sociedade que falam que amam a Deus, mas não amam a igreja de Cristo, só amam a Deus. Se você puder dizer, está tudo bem, a fé que você tem é incompleta, insuficiente, a fé que você tem é igualzinho à fé de um ídolo. Porque o ídolo, ele crê que existe um Deus, mas também ele crê que existem os seus desejos do coração, que são os seus ídolos. Então, crer em Deus é a mesma coisa você dizer que crê em Jesus. Crer em Jesus é uma coisa você dizer que vive para Jesus. Vai dizer uma coisa você dizer que você vive para a Cristo. E vendo para Cristo você vai dentro da igreja de Jesus. Então, não existe essa possibilidade de você amar a Deus e não amar Jesus. Não existe a possibilidade de você amar Jesus e não amar a igreja de Jesus. Não existe a possibilidade. O mesmo Cristo que te salva, ele te inclui dentro de um corpo. Esse corpo é a igreja de Cristo Jesus. Aqueles que chegam e falam para mim, eu amo tanto Jesus, mas eu não amo a igreja, eu falo, você não ama Jesus. Porque amar Jesus é fazer parte do corpo de Jesus. E fazer parte do corpo de Jesus é fazer parte da Jesus. É como você dizer o seguinte, eu amo Jesus, mas eu não me amo. Tá vendo dizer? Porque se você ama Jesus, você tem que amar o corpo. Se você não ama o corpo, você não se ama, porque você faz parte do corpo de Cristo. Então é impossível, por isso eu estou dizendo o seguinte, a vossa fé, ela é insuficiente, ela é imperfeita, ela é incompleta. E por isso vocês devem abandonar isso. Ao mesmo tempo que ele fala, deixemos-nos levar à perfeição, ele diz o seguinte, a gente tem que lutar para termos maturidade, mas entender que não é mediante as nossas forças, mas o próprio Cristo nos capacitará. Ele operará em nós e nos dará maturidade no ato da obediência a Ele. Quer perceber a sua imaturidade? Perceba muito em momento de dor que você passa. Perceba. Porque é muito fácil você dizer que você é maduro, não é? Dizer. Mas quando a gente passa por aflições, a gente revela se de fato nós somos maduros de entender que Deus está aqui ou não. Eu falo isso, nessa madrugada foi muito difícil pra gente. Difícil demais. Os irmãos já sabem o que eu estou falando.
Mas ao mesmo tempo, o nosso contentamento estava no Senhor, sabendo que o Senhor cuidaria de tudo. A gente sabia que, ainda que a gente passasse por situações difíceis, a gente sabia que o Senhor está sempre lá cuidando da gente. A gente orou, a criança acordou de novo com um problema, mas o Senhor está cuidando. Hoje, para mim, eu nem estaria aqui, mas o Senhor me fez estar aqui, né? Deus é bom, né? Deus é maravilhoso. E isso revela muito que a nossa fé não está como nos sentimos. Tem uma coisa que eu acho muito, que é o capítulo 11 que a gente vai estudar, que fala basicamente isso. Aqui é rapidinho, os irmãos, capítulo 11, verso 1. Capítulo 11, verso 1. Já vou entrar no segundo tópico, que é para terminar. Ora, a fé é a certeza das coisas... Não. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se veem. Pensa comigo. A fé é a certeza das coisas que não... Não, das coisas que se esperam. Se é certeza, é porque não é... Não é quê? Sentimento. É convicção, querido. Você tem certeza que Jesus voltará e vai buscar você? Tem certeza? Tem? Você crê que se você morrer hoje, você vai estar com Jesus? Você crê? Por que você crê? Jesus? Prometeu e garantiu, né? Garantiu, não garantiu? Ele garantiu? E se garantiu, por que a gente tem medo? Se ele prometeu que estaria com a gente todo momento, por que a gente tem medo? Jesus não prometeu que estaria com a gente até o final dos tempos? Prometeu ou não prometeu? Por que nós falamos que ele não está com a gente quando as aflições apertam? Se ele prometeu. Está percebendo que não há muita diferença entre essa galera e a gente? É igualzinho a gente? Está percebendo? Às vezes eu paro e fico lendo a Bíblia e eu falo, Deus é tão bom. Porque Deus ele poderia escrever a Bíblia de uma maneira que os personagens, o autor principal é Deus, mas os personagens poderiam ser perfeitos. Poderiam ser homens que não choravam, homens que não gritam, homens que não questionam, né? A gente poderia ter no Salmo, um salmo que fala o seguinte, eu passo pela dor, mas ainda assim amo o Senhor. Aí poderia ter isso. Mas não, a gente conta na Bíblia que vai até quando, Senhor? Porque Deus está revelando para a gente que Ele está lidando com seres humanos. E são seres humanos que estão passando aqui. Isso aqui é para mostrar para a gente que a gente precisa ter o amor que eles tiveram, mas não tornar eles como deuses, porque eles são homens, a não ser Jesus. Jesus é o Senhor. Paulo questionou o Senhor, não questionou? Para tirar para ele o espinho na carne, não questionou? Ou eu estou mentindo? Questionou ou questionou? Mas Paulo não era apóstolo de Jesus? Não era não? Pedro não tentou ensinar Jesus? Falou, Senhor, eu nunca comi animal impuro, como é que você está me dando animal para comer? Pedro, não torna impuro aquilo que eu tornei santo. Ou seja, vocês não estão vendo aqui seres humanos, não? Vocês não conseguem rir de algumas coisas da Bíblia, não? Não conseguem, não? Mas eu fico rindo. Eu fico, rapaz, é doido, viu? Porque aqui tem um coração dos seres humanos. Aqui tem gente. Aqui tem gente que tem um Deus que os ama e que os entende perfeitamente e guarda eles perfeitamente. Tem um Deus que prometeu para eles o seguinte, que eu voltarei e darei para vocês a coroa da vida. Eu voltarei e levarei vocês comigo para o céu. Eu voltarei e farei de vocês meu povo, onde eu serei o vosso Deus e habitaremos juntos eternamente. Aqui não tem divinos, aqui tem seres humanos. Isso é um problema muito sério quando você lida com judeus que tendem a olhar os pais da fé como os homens mais importantes do que o próprio Cristo. Colocaram Jesus acima de Moisés, não, colocaram Moisés acima de Jesus, Abraão acima de Jesus, e o autor de Deus vai dizer o seguinte, querido, tudo isso era sombra de Jesus, porque eles são homens.
Eles são sombras, eles apontam para alguém que é o Senhor. Então, quando a gente vê o autor de Hebreus exortando para que esses irmãos sejam maduros, é fazê-los entender que tudo aquilo que eles colocam como meio de garantia e segurança é totalmente inútil. É sem proveito. E por isso ele vai dizer o seguinte, ensinando o batismo e da posição de mão. A palavra batismo aqui retrata muitas cerimônias de purificação, como lavagem de objeto, como pessoas tomando banho para se purificar lá no tanque, para ficar mais limpo depois do culto. Essa palavra batismo aqui não somente ela resume ao ato de você ser imerso nas águas e depois sair, né? Que de fato é o exemplo claro do que a palavra batismo, né? Morrer e ressurgir com Jesus. Mas aqui a palavra batismo ela retrata muitas cerimônias, onde tem lavagem de objeto, aqueles objetos que eram usados somente uma vez, aqueles que eram repetidos para serem usados, lavagem de pessoas. Então tudo isso aqui, eles eram sombras. Todos esses rituais eram figuras de purificação definitivas que Jesus cumpriu. Até nisso, Jesus ele cumpriu. Agora, todas essas coisas, elas deixam de existir, cessaram. Não tem mais por que os judeus, que esses irmãos aqui da fé, eles tentarem ir à sombra novamente. Buscar de novo o ensinamento do batismo, da imposição de mão, da ressurreição dos mortos. Não tem mais por que buscar tudo isso aqui. Porque tudo isso aqui eram somente sombras e rituais que apontavam para Jesus. E por isso, a realidade que eles precisavam encarar é esta: Jesus é o cumprimento de todas essas ordenanças que vocês faziam. E por isso, voltar à lei de Moisés é abandonar a Cristo e abandonar o caminho de Deus. Porque Deus, em Cristo, cumpre plenamente todas as coisas, para que nele todas as coisas fossem plenamente cumpridas. E todos aqueles que chegassem até Cristo não precisavam mais desses rituais como meio de purificação e justificação, mas olhassem somente em Cristo. Cristo poderia os lavar, os remir, os purificar nele mesmo. E por isso não deveriam mais voltar a essas sombras. Lembram? Em Cristo nós somos limpos. Em Cristo nós somos purificados, nós fomos lavados, nós somos remidos. Então, não tem mais como eu ir de novo a esse sistema onde ainda tenho que descer as águas, para que nas águas seja purificado, sendo que Cristo na cruz já nos purifica todas as nossas impurezas. O sangue de Cristo é Ele que nos lava. Nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, rapaz. E o que a gente faz aqui é somente algo simbólico. Não como meio de salvação, não, querido. Tomar banho aqui, não, desculpa, não. Mas te afogar aqui, não te afogar, não. Você ser imerso aqui não te gera salvação, não. A não ser que você, antes de ser mergulhado aqui, te afogar aqui embaixo, você ali já tenha dizido, Senhor, te aceito como meu Senhor e Salvador. Porque senão vira um ritual, querido. Se não vira um ritual, eu pegar o Cláudio para a cabeça dele, mergulhar aqui, depois sair das águas tonto, falar, eu sou salvo. Sem ele aqui dizer que o Senhor te aceita como meu Senhor e Salvador, isso aqui vira um ritual e vira sombra. E isso não é correto a se fazer. A imposição de mão, ela está apresentada no Novo Testamento e tanto no Antigo Testamento. É só você ler Atos capítulo 8, verso 17, tem imposição de mão, e Atos capítulo 9, verso 17, também tem a imposição de mão. E para terminar, o autor de Hebreus vai falar sobre a ressurreição dos mortos e diz o final. Os judeus acreditavam na ressurreição dos mortos, Salmo 16, verso 10, Isaías 26, 19 e Ezequiel 37, 10. Mas agora precisavam entender que isso só era possível, porque Jesus Cristo ressuscitou como primícia dos que dormem. Augusto Nicodemos diz o seguinte: os crentes hebreus precisavam deixar os rudimentos para compreender que Cristo é a raiz, o centro, a origem e o objetivo e o fim de todas as coisas. Isso é algo que
basicamente fecha com essa exortação do autor de Hebreus antes de falar dos perigos espirituais. Percebam, antes dele tratar de assuntos extremamente delicados e importantes, ele primeiro trata sobre a questão da maturidade. Ele vai tratar primeiro para te ensinar que você precisa ser maduro para entender o que venha depois. O que vem depois é o seguinte: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomia. Aqui, isso aqui deixa para a semana que vem. Isso aqui é difícil de entender, é duro de entender, mas irmãos vão entender graciosamente isso, viu? Lembrando que nós cremos que o crente não decai da graça. Não cai da graça. A gente entende claramente isso. Vou explicar o que está acontecendo aqui, viu? Está acontecendo aqui, viu? Isso aqui, para os irmãos entenderem, viu? Mas eu primeiro queria tratar essa questão da maturidade com os irmãos, porque ao chegar aqui, vou precisar que vocês tendem a olhar isso com maturidade. Tanto aquele que está em casa, tanto aquele que está aqui na igreja, vai precisar ser maduro para ouvir isso. Porque é difícil a gente entender isso, porque esse é o texto mais problemático de correntes teológicas, tanto arminiano, tanto calvinista, tanto batista, assembleiano, metodista, wesleyano. Todo mundo briga nisso aqui, viu? Todo mundo briga nisso aqui. Isso é difícil. Só que isso aqui, ele não termina aqui. Ele termina no final, viu? Termina aqui, ó. Ele vai terminar aqui, ó. Vai terminar aqui, ó. Vai terminar no verso... No verso que 12. O 12 termina. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Aqui termina o texto. E aqui é que eu vou terminar nossa pregação da semana que vem. Mas aqui entendam que o autor de Hebreus ele está exortando. E uma exortação é necessário que se coloque possibilidades, é necessário que se coloque questões que não são necessariamente que está acontecendo, mas são possibilidades. A gente vai ver isso mais adiante. Eu vou trazer para os irmãos texto bíblico que comprovo o que eu estou dizendo, para os irmãos poderem ver e tal. Caso os irmãos querem o esboço da pregação depois, pedem também que eu vou enviar para os irmãos. Mas vamos terminar aqui para a gente poder sair e já ir para casa. Queridos, os judeus acreditavam na ressurreição dos mortos. Mas só que entenda, mais uma vez entenda, que eles estavam querendo voltar para onde? Para o judaísmo. Só que para eles a ressurreição dos mortos era um episódio, era um evento que vai acontecer no último dia. Eles precisavam entender que esse episódio, só é possível que aconteça esse episódio porque Jesus ressuscitou dos mortos. Queridos, se Jesus não encarnasse, se ele não descesse e vivesse aqui na terra com a gente e morresse por nós, não existiria ressurreição dos mortos. Não poderia existir ressurreição dos mortos, não. Isso é bíblico. E se você olhar para Romanos 8, Paulo vai dizer: Cristo é o primeiro entre muitos irmãos. Cristo é o primícia, porque Cristo é o único que ressurge com o corpo glorificado. Para que todos aqueles que virem também tenham esse corpo glorificado. A ressurreição de Lázaro não é a prova da ressurreição futura, não, querido. É um episódio que acontece. Mas se Jesus não ressurgisse dos mortos, Lázaro ainda que poderia ressurgir, ainda que a filha de Jairo poderia ressurgir, ninguém poderia ressuscitar dos mortos. Era necessário que Cristo ressurgisse dos mortos. Porque sem Jesus ressurgir dos mortos, era impossível uma pessoa ressurgir dos mortos. Não poderia acontecer. Então, Cristo mostra mais uma vez para Maria que ele é a ressurreição, não de maneira de episódio como os judeus esperam, mas ele é a ressurreição no sentido dele ele ser a ressurreição.
Então, se ele que a ressurreição não ressurgisse, ninguém poderia ressurgir dos mortos. Ninguém. Ninguém. E por isso, ele é a primícia. Ele é o primeiro. Aqui a palavra ressurreição aqui não está falando somente de você ter dado a vida de novo, mas é você ressurgir com o corpo glorificado. Onde ninguém poderia ter esse corpo glorificado se Jesus não ressurgisse dos mortos. Cristo veio para morrer e ressurgir dos mortos, porque na ressurreição de Cristo que é a nossa garantia. E Paulo vai dizer que se Cristo não ressuscitou dos mortos, em vão é a nossa fé. E Paulo coloca isso, sabe como quer dizer? Como pesquisa. Vão e pesquisem. Se ele não ressuscitou dos mortos, é em vão o que eu faço aqui, é em vão a minha pregação, é em vão o que eu falo, é em vão o meu sacrifício pelo Evangelho, é em vão tudo. Porque não há sentido nenhum se Jesus não ressuscitasse dos mortos não, querido. Agora, quando Cristo vem, ressurge dos mortos, ele não somente revela o cumprimento do que Deus ensina lá atrás, mas ele também como dá esperança àqueles que esperam, que somos nós. Então, é na ressurreição de Cristo que somente aqueles que dormem têm a esperança de que eles ressurgirão dos mortos. Se Jesus não ressurgisse, vou repetir, era impossível. Nenhuma alma poderia ressurgir. Cristo é o primeiro a ressurgir. Aqui a ressurreição, mais uma vez, é o corpo glorificado. E não o ato de você ser dado vida. Mas é você receber o corpo que já não tem mais pecado. Que já não mais experimenta a morte. Isso só é possível por causa de Jesus. Porque Jesus tinha que morrer e ressuscitar para garantir por nós que nós também iremos ressuscitar. E por isso ele é o primícia. E por isso sem ele ter feito isso, ninguém poderia ter. E por isso eu estou dizendo para vocês, seguinte, queridos, o que vocês creem é episódio. Só que vocês precisam entender que Jesus é a raiz, ele é o centro, ele é a origem, ele é o objetivo final de todas as coisas. Se vocês voltarem para aquilo que é sombra, pode ter certeza que quando ele vir em glória, vocês não ressurgirão como ele ressurgiu. Vocês vão ressurgir, mas serão julgados e condenados. Mas esses aqui que esperam, que ele vai falar no capítulo 2, no verso 6, verso 12, aquele que pela fé esperaram e herdaram a promessa, esses aqui que esperam receberão um corpo glorificado. Um corpo que já não mais morre, que não mais tem dor e não mais consegue sentir as mazelas do pecado. Esses sim herdarão a vida eterna. E por isso o autor de Hebreus está exortando. É como se eu estivesse dizendo para o tio Zé, o perigo está ali. Vai não. Mas caso você vá, saiba que você vai cair. Saiba que você vai se decepcionar. Então, aqui a palavra de exortação, ela serve também para a gente. Para a gente que ainda tende a olhar os ensinamentos de Jesus como mero método de realização de futuro. Jesus não é realização de futuro de alguém, não. Jesus não é o método que você usa para você se dar bem na vida, não. Jesus é o Senhor. Ele é o Senhor que guarda, Ele é o Senhor que restaura plenamente a sua vida. Ele é o Senhor que sem Ele, ainda que você planeje um futuro maravilhoso, sem Ele, nada que você planejar vai dar certo. Somente Jesus. Jesus não é um ídolo que satisfaz os nossos desejos. Jesus não é um Senhor como um guru que só mexe as nossas emoções. Jesus, Ele transforma plenamente as nossas vidas. Jesus não quer nos tornar imaturos e nem ignorantes. Ele quer nos tornar maduros. E por isso é que Ele nos deu a sua palavra, para que na obediência e na observância dela, nós venhamos a ser crentes maduros. Parar de conversar coisas bobas, conversas, discutir assuntos que são assuntos para novos convertidos.
e passar a entender que caminhar com Jesus não é ausência de dor, nem de problema, é certeza de que essas coisas virão mesmo. Vai vir na minha vida, na sua, na vida de qualquer pessoa que segue Jesus, vai vir. Mas é você entender que em meio a esses problemas, essas dores, o Senhor está com a gente. Ainda quando você não se sente amado, mesmo assim Ele te ama. Quando você não se sente perdoado, mesmo assim Ele te perdoou. Porque não tem a ver com o que nós nos sentimos ou como nós achamos. Isso acontece basicamente aqui. Ó. Eles estavam sendo perseguidos e queriam abandonar porque estavam sendo perseguidos. O outro Bíblia fala, queridos, querem voltar para aquilo que é sombra de vocês? Faz isso não. Fiquem aqui, sofram por amor a Jesus, mas entendam que é muito melhor estar nas mãos do Senhor do que estar na mão dos homens. É muito melhor sofrer com o Senhor do que sofrer sem o Senhor. É muito melhor dizer. É sofrer debaixo de alguém que te ama. Na mão dos homens, rapaz.